Então bora lá, pessoal, a gente está aqui com a Nura. A gente vai começar a fazer a maquiagem. Então, para começar a explicar, quando a gente pensa em pele madura, a gente tem que entender que a pele madura, em várias classificações, você vai encontrar falando de maneiras diferentes. Mas em alguns lugares você vai encontrar falando que a pele madura começa com 25 anos, que é quando começa a formação das linhas finas. Então a gente tem que olhar que o que geralmente envelhece quando você vai fazer a maquiagem, que já deve ter acontecido com muitas de vocês, que é: eu me olho no espelho e me gosto, vou fazer a maquiagem e eu fico mais envelhecida. Isso acontece porque muitas vezes as linhas finas que estão abaixo dos olhos, elas são linhas flexíveis, mas se a maquiagem não for bem feita, a gente evidencia essas linhas e a gente acaba ganhando mais anos, a gente envelhece realmente. Então, para a gente trabalhar a pele madura, a gente tem que observar que a pele, ela tende a ficar mais fina com a idade e com o tempo ela vai ficando mais desidratada. Por isso que na hora de fazer a maquiagem, um dos primeiros cuidados é com a hidratação dessa pele. A gente vai ter que sempre tomar o cuidado de ver se essa pele está muito bem hidratada, porque o que acaba também craquelando e dando um aspecto mais envelhecido na maquiagem é quando a pele está mais ressecada. Isso porque, pensa assim, a pele ela é uma mistura de água e óleo. Água é a hidratação, o óleo é a gordura da pele que protege, que dá maleabilidade para essa pele, mas também protege para essa água não evaporar. Quando a pele vai ficando mais fininha, ela tende a evaporar mais fácil, e aí ela desidrata. E abaixo dos olhos, isso independente de qualquer idade, essa pele abaixo dos olhos, ela já é mais fina. Por isso que ela tende a ressecar quando a gente passa a maquiagem. Porque se a pele está sem água e ela precisa de água, quando você coloca a maquiagem, essa pele vai puxar a água da maquiagem. Por isso que a maquiagem dá um aspecto mais ressecado, porque realmente a pele puxou a água para dentro dela, tá? Então, primeiro ponto, a gente vai limpar a pele e a gente vai observar as áreas onde estão mais secas. Você vai fazer isso tocando na pele. A gente consegue sentir com o dorso assim dos dedos, ó. Você vai sentindo se tem alguma área ressecada. A Nura não tem, porque ela cuida bem da pele, ela hidrata. E a gente está no período frio, teria, teoricamente, né, essa pele estaria mais desidratada, mas não tá. No caso da pele estar desidratada, a gente vai passar o hidratante, mas a gente também vai sentindo, né, porque passou o hidratante. Espera um pouquinho a pele absorver e volta. E vê se a pele já está hidratada. Se ela ainda não estiver hidratada, aí a gente volta com um pouquinho mais de hidratante. Vou começar a limpeza, ó. Vou usar aqui a água micelar. Essa daqui é da Isdin. Ela tá fora de embalagem, como vocês já sabem, mas eu vou deixar aqui escrito para vocês. Vou limpar, tirar toda a gordura dessa pele, como vocês já viram nas outras aulas. Agora a gente vai passar o hidratante. Eu vou utilizar o Booster, porque ele tem uma tecnologia que ele contém vários princípios ativos que conseguem penetrar nessa pele e fazer uma hidratação mais potente. Então, como ele tem alguns ingredientes como ácido hialurônico, ele consegue trazer umidade para essa pele, trazer mais água. E a mesma coisa, olha para cima, a gente vai passar na pele, e aí vai sentindo essa pele para ver, conforme ela vai secando, se ela precisa de mais produto ou menos produto, tá? Então vou passar em toda a pele, passo na ponta do nariz. Tem casos de pele madura, gente, quando a pele já é mais madura mesmo, lá para os 60 anos, a gente ainda vai ter aula sobre esse tipo de pele. Às vezes você precisa fazer uma esfoliação química na pele antes de fazer a maquiagem, que é para tirar a pele mais morta, mais seca, para a gente conseguir hidratar, porque quando a pele fica muito tempo seca, o hidratante já não tem mais força de ação nessa pele. Então, ó, vou secando, espalhando e sentindo esse produto. Quando eu falo, às vezes, de tirar, às vezes, o excesso do produto, porque conforme ele vai secando, ó, tem áreas que secam mais rápido e tem áreas que o produto fica boiando. Ele fica mais flutuando na pele.
significa que a pele já absorveu e não precisa daquele produto. Aí você arrasta para outras regiões, tá? Ó, já tá bem sequinha. Vou sentindo. A pele tá bem hidratada. A Nura comentou antes da gente começar que ela tava com Cicaplast. Então, por esse motivo, a pele dela tá super bem hidratada, porque o Cicaplast, o Cicaplast faz um processo de oclusão na pele. Próximo passo, gente, a gente vai para cola de base. Isso aqui é opcional, depende do tipo de pele. Quando a pele tende a ser mais oleosa em algumas áreas, como o nariz, eu gosto de colocar cerca de 1 ou 2 gotinhas. Você pode pôr na mão ou na plaquinha, e aí você vem com o dedo e dá batidinhas assim no nariz, só para ele criar uma película de proteção, tá? A história da pele madura, gente, conforme o tempo vai passando, a pele vai ficando mais fina e ela tende a desidratar mais fácil. Por este motivo, que a gente tem que cuidar bastante não só da hidratação, mas de criar um processo de oclusão para essa pele não perder essa umidade que a gente já passou, tá? Abaixo dos olhos, isso às vezes costuma acontecer. Então, ó, vou passar aqui. E aí a gente passa, dando batidinhas e vai esperar secar, tá? Próximo passo, a gente vai usar a blindagem da Nairana. Ela contém partículas de brilho, então a gente precisa agitar para se misturar esses brilhos na pele. Ó, vou passar na pele, passar algumas gotinhas. A blindagem, ela serve, gente, para criar uma proteção entre a gordura da nossa pele e a gordura da própria maquiagem. Porque se a gordura da nossa pele vai entrando em contato com a gordura da maquiagem, ela vai derretendo essa maquiagem, vai retirando. Olha para cima. Vou passar agora em batidinhas em toda a região aqui. Na área do nariz não preciso entrar muito, porque eu já passei a colinha. Olha pra cima. Ó, pele madura, às vezes a gente vem, ó, de fora pra dentro, pro produto entrar nas linhas, tá? Quanto mais idade, mais linha. Na Nura, ela não tem muitas linhas, então não fica tão fácil de vocês visualizarem. Mas uma pele que tem mais linhas aqui abaixo dos olhos, fica mais fácil de você visualizar, tá? Vou usar a base da Kryolan. Ela é uma base mais hidratante. Para pele madura, a gente tem que fugir de bases mais mates, mais secas, porque, como eu disse, a pele ela já tende a desidratar. Se você coloca um produto seco, ele tende a secar mais a base. Já mostrei para vocês, mas vou mostrar aqui de novo, ó. A gente começa testando a base nessa divisão para ver se encaixa com o pescoço, tá? Para mim a tonalidade tá ok aqui pelo vídeo. Vou seguir. Então pego na esponjinha. Essa esponjinha eu lavei cerca de 6 horas antes. Olha para cima. Porque aí ela não tá nem muito úmida, nem muito seca. Se ela estiver muito molhada, ela vai dissolver os produtos. Se ela estiver muito seca, ela só vai puxar o óleo do produto. Então eu gosto dela estar semi-úmida assim, porque eu consigo empurrar o produto na pele. E eu vou dando batidinhas, já tomando cuidado, ó, de às vezes esticar algumas áreas da pele, onde faz mais ruguinhas, dobrinhas, para esse produto entrando nessas linhas. Onde não tem linha, eu vou batendo, que é para compactar essa base e fazer essa base entrar na pele. Então sigo, ó, vou deixar um dedinho aqui de distância da raiz, só para que essa base não forme uma máscara. E aí vou passar também aqui na sobrancelha. Como essa base ela tem bastante cobertura, eu não preciso de muito produto para ter cobertura dessa pele. Vocês veem que ela tem algumas manchinhas de levinho, então eu não preciso entrar com corretivo. Eu posso já ir camuflando parte dessas imperfeições com a base, tá? Vira um pouquinho para mim. Ó. Fazer perto da orelha. Mesma coisa, ó, empurra em direção à raiz do cabelo.
Vou pegar um pouquinho de base, ó. Vou descer só pro pescoço. Pra gente ter a mesma textura que tem na pele, a gente tem aqui no pescoço, tá? E é isso, gente. Eu sei que às vezes, assim, ó, tem gente que tá me assistindo que é maquiador, né? E eu sempre costumo avisar. Eu falo, ó, não se assusta que eu vou bater. Porque eu vou dando batida mesmo no rosto da cliente para essa base grudar. Antigamente, eu vinha com mais delicadeza, suavidade, mas não tem jeito, gente. Para ter durabilidade nessa maquiagem, a gente tem que bater. Até porque quanto mais compactada essa pele estiver no rosto, mais fina essa camada tá e menos pó a gente vai utilizar. Quanto menos pó, menos vai marcar a linha de expressão e menos efeito reboco a gente tem. Pensa que as rugas elas ficam evidentes conforme a gente vai colocando camadas de produto. Quanto mais grossa essa pele, mais a gente evidencia a linha. E aí que tá um segredo, ó, passei a base. Venho agora com o meu leque e eu vou secar essa pele. Ou eu posso fazer isso com leque, ou eu posso fazer com um ventiladorzinho, ou eu posso fazer batendo a esponjinha até secar. Esse passo é importante porque, como eu falei, se essa pele estiver molhada, quando a gente for brincar com corretivo e depois com pó, quanto mais úmida essa pele tiver, mais pó a gente vai precisar usar. Pensa o efeito do cimento, né? Água e pó formam um barro. Então isso é para maquiagem também. Se tiver muito líquido nessa pele e a gente entra com muito pó, a gente vai formar uma argila, uma argamassa nesse rosto. Por isso que dá o efeito de reboco, tá? No caso da Nura, essa base já corrigiu as olheiras. No caso de não ter corrigido completamente, a gente vai entrar com corretivo, tá? Vou utilizar um pouquinho aqui do corretivo. Esse daqui é o corretivo líquido médio da Nairana. Olha pra cima. Vou colocar um pontinho aqui só para garantir que esse fundinho da olheira não vai voltar. Se você precisar de maior cobertura, você passa um pouquinho mais de cobertura nas áreas que precisar. A gente prefere, olha para cima, trabalhar com corretivos que tenham essa capacidade de cobrir, mas sem deixar uma camada muito espessa. Então esses corretivos líquidos, por exemplo, eles são sempre muito bem-vindos, porque com uma camada fininha a gente consegue. Claro que depende da marca, né? Mas um bom corretivo líquido, a gente tem uma boa cobertura. Agora a gente vai começar a iluminação. Vou fazer então aqui, ó. Vou pegar um pouquinho. Quando a gente vai trabalhar com corretivo, gente, tem que tomar cuidado de ter a mão leve, porque se a gente vai pressionando, a gente vai abrindo buraco no que a gente já fez aqui embaixo. Então não preciso fazer um desenho exatamente do triângulo aqui abaixo dos olhos, tá? E esse cantinho sempre é bem-vindo a gente iluminar, porque ele tende a ficar mais fundo com a idade. Mesma coisa cantinho de boca, mesma coisa aqui a linha do bigode chinês, tá? A gente entra com um pouquinho de claro. E já para fazer o efeito de afinar esse nariz, eu vou vir nessa dobrinha do nariz, ó, e vou ligar com o cantinho dos olhos. Porque essa parte toda que ficar mais clara vai dar ilusão pra gente de que também é rosto. Então já começa a afinar o nariz por aqui. Vou esfumar, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou dando batidinhas nesse corretivo para tirar o excesso dele. Primeiro eu venho dentro, depois eu venho na linha, mantendo a mesma direção. Ó, não vou tirar o formato que eu fiz aqui desta linha. A mesma coisa aqui embaixo. Virei a esponjinha só porque tá mais limpinha para pegar aqui essa linha de divisão do claro pro escuro. Ó, o efeito que a gente começa a ter. Vou fazer outro lado. E aí você pode ter sempre papel higiênico, pode ter um papel toalha, para você ir tirando o excesso dele na mão. Então, ó, vou pegar aqui um pouquinho de papel higiênico. E aí você vem e vai tirando o excesso do produto na esponjinha. Porque chega uma hora que a esponjinha vai ficando saturada. Para você conseguir batendo aqui no corretivo. Essa daqui é a esponjinha da Mari Saad. Não precisa ser essa esponjinha, mas é bom vocês testarem, né? Então vai na loja, aperta a esponjinha, para você saber como que é uma esponjinha bem macia. Quando eu aprendi essa técnica muitos anos atrás, eu não sabia escolher esponjinha
E eu comprava umas esponjinhas baratas, porque na época só tinha Beauty Blender, que era bem cara, e eu ficava apanhando para fazer os contornos. E uma das razões era a qualidade da esponjinha. Olha de frente, já começa a dar efeito. Agora para fazer a testa, mesma coisa, como a testa dela não é grande nem pequena, a gente pode só dar um ponto de luz no centro, fazendo um semicírculo. Estou dando umas batidinhas aleatórias aqui. Desconsiderem a sujeira na sobrancelha, depois a gente tira. Como eu estou maquiando de lado por conta da câmera, tem algumas coisas que vão acontecer. Então, ó. Venho agora batendo. Primeiro, ó. Eu tiro o excesso do produto de dentro. Venho aqui com o meu papelzinho, ó. Tiro o excesso. E aí venho de novo. Tiro o excesso aqui de dentro. E vou para a área da linha, mantendo o mesmo formato que eu fiz. Puxando de fora para dentro. Já tiro aqui. Depende do corretivo, gente, vocês têm que tomar cuidado de esfumar antes que ele seque. Tem corretivos líquidos que secam mais rápido que outros, aí você tem que testar e conhecer o seu corretivo, tá? Vou agora passar uma linha no centro do nariz. Não preciso passar uma linha grossa, eu vou fazer uma linha fina. Como o nariz dela não é muito alongado, nem muito curto, eu vou fazer essa linha inteira. Vou bater com a esponjinha só para já esfumar, para não correr o risco de secar e ficar essa linha marcada, que a gente ainda vai vir com os escuros. Vou vir agora para o queixo, mesma coisa, o queixo dela não tem muitas questões, então só vou pôr um pontinho de luz no centro do queixo dela. Tá? Como o espaço da Nura aqui é um pouquinho menor, eu vou clarear essa região para dar a ilusão de que ela é um pouquinho maior, tá? Então apliquei, venho tirando o excesso. Vou secar agora aqui o centro, ó. Dou batida bem com a pontinha da esponjinha aqui. Mesma coisa, ó. Primeiro bato dentro. Aí depois eu venho de fora pra dentro, esfumando. Ok? Agora vou fazer cantinho de boca. Eu já vou puxar uma linha, vira um pouquinho pra cá. Subindo em direção ao trago. O trago é esse carocinho que a gente tem na orelha, tá vendo? Este carocinho aqui. Então eu vou pegar aqui. Porque depois a gente vai entrar com escuro nessa região. E é este contraste desse claro com o escuro vai deixar essa região como se fosse efeito lifting, sabe? A gente já começa a levantar a maçã do rosto com essa técnica. Essa técnica vocês já viram, né? Não é específica de pele madura, mas aqui, sempre que a gente for trabalhar com pele madura, é um lugar que a gente tem que tomar atenção. Porque em outras peles, pode ser que você não utilize essa técnica. Eu utilizo em praticamente todas as peles, tá? Vou utilizar aqui a base Face and Body, essa daqui é da MAC, ela é uma base mais líquida. A cor dela é a C9. Vou colocar um pouquinho aqui na minha plaquetinha. E aí eu vou pegar com o pincel. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou colocar aqui um pouquinho desta base. Isso aqui é o F13 da Dye Makeup. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pré-contorno, ó. Que talvez vire até o próprio contorno. Como ele é bem aguadinho, ele tende a não manchar a pele, mas ele já dá um efeito, tá? Então a gente vai começar a fazer o pré-contorno aqui. Eu vou pegar, ó, 2 dedos acima da orelha e eu vou descer em forma de triângulo em direção à boca. Vou fazer esse mapeamento, por quê? Porque, como eu falei, ela não tem nenhuma questão assim no rosto pra gente corrigir de importante, de simetria, sabe?
E aí eu vou indo em direção à boca. Coloco primeiro aqui rente ao cabelo. E aí eu vou levando em direção à boca. Ó, vou chegando até a boca. Conforme já vai saindo o produto do pincel, já posso vir limpando aqui as bordinhas, ó. Tanto de cima quanto de baixo. Então, olha um lado, olha o outro. O que que eu vou fazer? Posso ou tirar o excesso já aqui do pincel, ó, para esfumar melhor, mas eu prefiro vir com a esponjinha. A mesma esponjinha da base que a gente acabou de utilizar para tirar, para esfumar os iluminados, eu venho para tirar essa marcação do escuro, tá? Ó, já venho delimitando um pouquinho de novo essa linha para subir. E olha um lado, olha o outro. Aqui sem, aqui com. Já começa a dar um efeito de contorno, mas de forma extremamente natural e suave. Vou pegar um pouquinho mais de produto, vou fazer outro lado. Na pele madura, um cuidado que a gente tem que ter, para cada formato de rosto você vai ter que ter uma atenção. Mas em geral, essa região, ela tende a começar a ficar mais funda. Se você tiver essa região mais funda, procure evitar colocar o contorno mais escuro nessa região, tá? Vou colocar um pouquinho mais de produto aqui na minha plaquetinha. E aí o que que eu vou fazer? Vou fazer agora a raiz do cabelo, ó. Peguei um pouquinho mais de produto aqui. Vou sujar todas as cerdas do pincel. E eu vou fazer um semicírculo aqui na testa dela. Eu não preciso me preocupar em encurtar a testa dela, dar a ilusão de que é menor, porque a testa dela já está em proporção, em equilíbrio, tá? Se você tiver a testa maior, aí você entra um pouquinho mais com o escuro e desce ele um pouquinho mais para dar a ilusão de que essa testa é menor, tá? Nesse caso, eu vou fazer mais aqui a raiz do cabelo. Vou empurrando em direção à raiz. E esse produto, gente, para quem tem medo de fazer contorno, você pode começar por ele, tá? A chance de você manchar a pele, de você errar, é bem menor. Porque ele dá a cor, mas ele não deixa muita camada de produto. Agora eu vou pegar outra esponjinha e vou esfumar aqui os escuros, tá? Podia já ter vindo com essa esponjinha antes? Podia. Mas para facilitar a didática para vocês, é melhor vocês pensarem sempre em trabalhar os claros com uma esponjinha e os escuros com outra. O corretivo claro você pode fazer com a mesma esponjinha que você fez a pele, tá? Não tem problema. Mas para não começar a manchar essa pele, é mais fácil trabalhar uma esponjinha para o tom escuro e uma para o tom claro. Vou fazer aqui o contorno. Ó, eu vou entrar um pouquinho aqui nesse formato, porque eu quero deixar o queixo nesse formato, tá? Isso eu não faço só em pele madura, depende do formato do rosto, porque essa região ela tende a ser uma coisa meio que só, né? Principalmente quando bate a luz, quando tem foto, mas eu gosto de separar para você ver duas coisas separadas, o queixo, maçã do rosto, essa parte da mandíbula, como partes separadas, tá? Mesma coisa, ó, pego aqui, vou esfumar as bordinhas. Agora vamos fazer o nariz. Vou pegar um pincel menorzinho, ó, esse daqui é o P21 da Maria Margarida. Mesma coisa, vou sujar as cerdas dele aqui, ó, ainda nessa base, e eu vou fazer o nariz. Como o nariz dela, ó, ela começa fino e ele fica maiorzinho aqui na ponta. Eu não preciso fazer contorno nele inteiro. Se você quiser, você pode. Mas eu vou pegar só essa região, ó, que tá mais larguinha, e vou escurecer, deixando essa região, esse traço central bem fininho de claro, tá? A ponta eu vou camuflar toda, porque geralmente isso já ajuda a empinar esse nariz. E esse restinho que ficou no pincel eu posso pegar só para complementar e ligar no início do nariz. Se você não quiser, não precisa, tá? Já dá para entender que, ó, a gente já começa a afilar esse nariz. Vou pegar aqui a esponjinha, tomando cuidado agora de bater, para não invadir com esse escuro muito dentro da linha, tá?
Ó, venho batendo aqui nessa região, ó. Eu venho batendo com ela fininha, meio que de baixo para cima. Ou só na linha, você pode ir na linha só batendo para cima e para baixo. A mesma coisa aqui nessa linha de dentro, ó. Você pode só ir dando batidinhas bem rente. Mesma coisa desse outro lado. Deixa eu ver se tá dando para vocês verem. Deixa eu ver desse lado. Deixa eu tentar fazer com a outra mão. Dá para ver? Posso vir agora um pouquinho com esse produto, ó, e fazer aqui por baixo. Abaixo, ó, saindo atrás da orelha, por baixo, para dividir rosto de pescoço. Se você tiver essa área maior, você pode entrar com um pouquinho mais, subir um pouquinho mais com esse escuro, tá? Ok? Venho com a esponjinha só tirando o excesso. Tô vindo nas áreas escuras. Ó, vocês podem deixar a pele como ela está aqui e depois só vir selando, passando iluminador, blush. E eu vou mostrar pra vocês como selar. Ou vocês podem entrar com um pouquinho mais de escuro em algumas regiões. Eu vou escurecer um pouquinho mais, fazer uma segunda camada nessa região das bochechas, para vocês verem o efeito que dá. E para vocês verem que esse produto você pode ir construindo camada, tá? Se você quiser depois, você poderia até entrar com corretivo, ou líquido, ou um cremoso, desde que ele não seja muito espesso, para fazer essa região ter um pouquinho mais de pigmentação, tá? Pra gente dar esse efeito. Mas a gente pode ir construindo essa pele também aos poucos, tá? Quem quiser, para por aqui. Vou mostrar avançando um pouquinho mais, para quem gosta de emoção, que nem a Nura. A Nura gosta de um pouquinho mais de emoção. Eu também gosto bastante. Vou entrar com um corretivo um pouquinho mais escuro. Esse daqui é o NW55 da MAC. A história é utilizar dois tons que sejam mais escuros que a pele e que seja uma cor fria, tá? Porque os contornos, eles nunca, do meu ponto de vista, eles podem ser quentes, tá? Ó, vou fazer um triângulo aqui. Eles não podem ser quentes porque o que dá calor ou é a luz, ou é a luz do sol, ou é o fogo. E se tem sombra, significa que não tem luz. Se não tem luz naquela região, não tem por que ser quente. E na pintura se trabalha muito dessa maneira, tá? Vou pegar um pincel Kabuki, esse daqui é de cerda sintética. Vou pegar a base que eu utilizei antes, vou dar uma batidinha, só assim, ó. Só para ter um nadinha aqui no centro do pincel, pra gente esfumar, ó. Vou dar umas batidas na mão, e aí eu vou vir nessa linha, esfumando. Vou embaixo e vou em cima. Agora eu posso entrar aqui no cantinho do nariz. Ó, descarto a ponta. Aqui eu tô fazendo, gente, basicamente o que a gente já fez com o outro, tá? Por isso que eu tô fazendo mais rápido, porque essa parte vocês já viram. Aqui eu puxo de baixo pra cima, pra tirar o excesso. E venho agora com o retinho que fica aqui na esponjinha, puxando pra cima. Olha lá o efeito. Vou bater aqui no centro a esponjinha para tirar essas marcações.
Volto com a do escuro. E é esse jogo, gente. Posso vir aqui, ó, no cantinho do queixo. Só para trazer um pouquinho mais de cor. E aumentar um pouquinho esse jogo de luz e sombra. Com aquela esponjinha que a gente tem claro, ó, eu vou vir fazendo esse recorte do canto da boca subindo para levantar essa expressão. Vamos passar um blush. Vou utilizar aqui um blush cremoso. A gente vai colocar nesse formato. Se eu quisesse engordar, eu colocaria no centro do rosto. E tem ainda outros formatos de blush que eu posso qualquer dia mostrar para vocês. Vou pegar aqui, ó, esses tons que são próximos, ó, próximos ao cabelo dela. Vou fazer uma mistura. Sujo todas as cerdas do pincel, ó. Posso fazer na tampinha do produto, posso fazer na minha mão. E aí eu vou vir dando batidinha em cima desta linha, fazendo este desenho. Venho com a esponjinha só para tirar o excesso. Abre. Ai, que linda que estão. Não, chega. Não, pode falar. Oxi. Você vai editar, né? Sim. Eu vou pegar aqui o iluminador. Esse daqui é o da Belly Angel. É um iluminador baratinho. Só que ele é muito bom. Vou pegar o tom bem mais clarinho aqui, ó. Vou pegar com o pincel. Esse daqui é um pincel da Michele Palma. É o Gold 07. Ele não existe mais, mas pense em pegar um pincel que seja bem fininho e que seja de precisão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, em cima dessa linha que eu fiz, eu vou fazer aqui no início, descendo um pouquinho, e vou pegar um pouquinho aqui pela ponta. Cada formato de rosto vai pedir um tipo de iluminação, tá? Não tô focando agora no formato exato do rosto dela, é mais para entender como a gente vai trabalhar com os produtos na pele, tá? Vou pegar agora, esse daqui é um pincel próprio para iluminador da Macrylan. E eu vou passar agora na pele dela. Tem muita gente que tem medo de passar iluminador em pele madura, mas a questão é, você tem que observar, se tiver muitas linhas, talvez você pode preferir não passar. Eu uso, eu gosto, olha pra cima. O que você tem que fazer? Primeiro, ó, eu venho batendo, esticando a pele, para tirar esses produtos que ficam dentro das linhas. E aí eu venho, vou passar aqui no ponto mais alto da maçã, ó. Passo. Primeiro carimbo aqui o centro, depois eu venho de fora para dentro, tirando o excesso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e vocês olhem, ó. Passei iluminador. Não tá marcando mais as linhas de expressão. Se eu vier e passar iluminador aqui do jeito que tá, com esses produtos vincando, ó, aí eu vou ter um problema. Tem gente que gosta dessa linha um pouquinho mais marcada e tem gente que não gosta. Quem não gostar, é só vir com a esponjinha batendo mais nessa linha, tá? Não vou esfumar muito agora, porque a gente vai entrar com pó ainda e o pó já vai tirar um pouquinho esse formato, tá bom? Vamos selar essa pele, que agora é uma das partes mais importantes para a gente não vincar e não marcar essas linhas de expressão. Se você olhar, ó, quando o olho vai se movimentando e é natural, o produto vai ficando aqui acumulado nas linhas de expressão. Se eu vier com pó aqui em cima, é nessa hora que a tragédia acontece. Como que a gente vai fazer? Eu vou sempre tirar o excesso desse produto, ó, olhando para cima, antes de vir com pó. Vou pegar uma esponjinha de veludo e vou pegar um pó. Que pó que eu vou utilizar? Vou utilizar o pó da LF Pro. Esse pó, ele é bem fininho para não marcar as linhas de expressão. Vou pegar um pouquinho deste pó, coloca a língua bem aqui no cantinho. Aqui, ó, pra gente tirar o excesso de produto que ficou no bigode chinês, caso tenha ficado. Aí eu vou começar passando o pó, pressionando nessa região, tá? Essa esponjinha da Nairana, e aí eu vou subir rente aos olhos. Põe agora no cantinho da boca, deste lado, bem no cantinho. Aí, ó, tira o excesso também de produto. Às vezes no cantinho da boca também, se tiver mais linha de expressão. E aí você vem e sela, pressionando essa esponjinha contra a pele, tá?
Ó. E agora o que eu vou fazer? Como eu já selei, eu posso encostar nessa pele. Se precisar, ó, eu posso puxar. Olha pra cima. E agora eu vou arrastando pra cima. E aí você vai sentindo. Tem pele que você vai ter que puxar dos lados. Tem pele que você vai ter que puxar em cima. Você vai ter que descobrir de acordo com o formato de olho que você tá na mão. Tirei o excesso, mesma coisa, ó. Venho com a esponjinha pressionando. Aperta, gente. E aí, na fase de selar a pele, a gente tem que ir encostando e vendo se essa pele tá seca. Se ela estiver ainda úmida, significa que ainda precisa de mais pó e você vai vindo com mais pó. Mas é melhor construir devagar, principalmente em pele madura, pra gente não correr o risco de ficar marcando essas linhas de expressão, tá? Olha um lado, olha o outro. Esse lado a gente selou e não evidenciou as linhas de expressão. Agora eu vou pegar o blush, vou usar o Summer da Playboy, esse daqui é a cor 3, junto com o pincel da Macrylan, o P04. Eu vou pegar um pouquinho do produto aqui nas cerdas do pincel, ó. Vou fazer aquele mesmo desenho que eu fiz anteriormente com o blush. Vira um pouquinho. Ó, vamos começar pela sobrancelha dela. Eu peguei aqui, esse daqui é um kit de sombra para sobrancelha da NYX. Ele tem essa cor mais avermelhada e um castanho mais médio. Eu vou pegar esse avermelhado aqui. Vou começar a fazer a sobrancelha dela. Vou primeiro por baixo, fazendo um traço reto, subindo. E depois eu vou acompanhar por baixo, descendo. O que eu vou tentar fazer? Não vou descer até aqui embaixo, marcando esses últimos pelinhos, tá? Vou tentar sair com ela mais retinha aqui. Porque quanto mais a gente puxa para baixo, mais a gente puxa a expressão e envelhece, tá? Isso em geral. Tudo na maquiagem a gente procura puxar para cima, claro que com limite, né? Tô fazendo agora o outro lado. Ó, procuro vir reto, então nessas áreas que não tem pelinho, a gente preenche com sombra e não vou sair muito fora disso. Agora eu vou esfumando para cima, ó. Volto aqui. Posso pegar um pouquinho do gel que vem nela e misturar com essa sombrinha, que aí eu tenho mais poder de cobertura nessa região. Ó. Vou vir agora por cima, fazendo também uma linha reta aqui. Faço a curvinha dela aqui no topo. E desço. Deixa eu ver se deu pra ver, ó. Eu procuro deixar como se fosse a mesma grossura. Eu vou passar um pouquinho mais de pó aqui só pra selar e tirar esse brilho. E eu procuro deixar a mesma espessura. Vou entrar com um pouquinho mais de maquiagem pra deixar essa sobrancelha mais equilibrada com a outra. Não se preocupa que ela tá um pouquinho pra baixo, a gente vai corrigir ainda com o corretivo, tá? Ok. Ó, temos uma base de sobrancelha. Vou verificar para tentar deixar as duas agora parecidas. Então vou fazer as duas para cima. Aqui o início. Vou pegar agora Dermacolor, que é um corretivo. Vou pegar um tom próximo do tom da pele dela, ó. Esse daqui acho que é o D4. Deixa eu ver, é o D4. E esse é o pincel L28 da Lully.
Vou pegar um pouquinho deste produto aqui, ó. E agora eu vou recortar por baixo dessa sobrancelha. Venho com cuidado, que agora que eu vou deixar ela mais delimitada e deixar a espessura de cima mais próxima com a de baixo. E aqui, ó, eu vou vir e vou cobrir um pouquinho desses pelinhos para ela sair mais para cima. Agora aqui por dentro eu preencho tudo com corretivo. Isso daqui vai ser a base do nosso esfumado. Eu não costumo usar primer de olhos, eu uso geralmente corretivo. Se a pele for mas muito ressecadinha, aí você pode usar um corretivo um pouquinho mais hidratante, tá? Pega mais um pouquinho de produto. E aí tentar, claro que cada sobrancelha tem sempre uma que é mais alta e uma que é mais baixa, mas procurar deixá-las mais equivalentes de altura. Então essa aqui, por exemplo, eu vou subir um pouquinho, talvez depois com a maquiagem eu precise, com a cor da sobrancelha, subir um pouquinho mais, tá? Aí são ajustes que você tem que ir vendo ao olho. Pra baixo. Ó, vou subir um pouquinho de nada aqui, para ficar mais equivalente à outra. Ó, se a sobrancelha você achar que ela tá muito intensa, você vem com a escovinha e vem passando, que ela vai aliviando e dando um efeito mais natural. Não vou tirar muito agora, porque eu ainda vou fazer os olhos. E é natural parecer que a sobrancelha tá muito intensa em relação à maquiagem, porque a gente tá sem os olhos, tá? Para começar a base dos olhos dela, eu vou utilizar aqui um contorno. Esse daqui é da Marc Jacobs. Vou pegar um pincel bem fofão. Esse daqui é o W912 da Macrylan. Pode ser um pó compacto, um pouquinho mais escuro que a pele, que dá certo também, ó. Vou pegar um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou começar a marcar, ó. Aqui tá a linha de côncavo, né? Eu vou marcar bem em cima do côncavo, ó. Vou na linha do côncavo dela e vou só marcar fazendo vai e vem. Como este pincel já é gordão, ele vai pegar um pouquinho acima e já vai esfumar. Vou tomar cuidado de não ficar descendo muita sombra aqui para baixo, tá? Se sujar um pouquinho para baixo, não tem problema, a gente tira, mas é para conseguir fazer esse esfumado, para não cair o olhar, tá? Ó, fizemos uma base, vou fazer o outro lado. Agora eu vou pegar um pincel que já é um pouquinho menor, ó. Esse daqui é o 217 da MAC. Mas pensa, não precisa ser esse pincel, que seja um pincel que seja de esfumar, gordinho, que seja um pouquinho menor do que aquele. Vou pegar agora este tom de marrom, que é um pouquinho mais escuro do que a gente fez. E eu vou começar a trabalhar esses marrons mais avermelhados, que combinam com o tom do cabelo dela, tá? Olha pra baixo. Venho de novo aqui na linha do côncavo, ó. Como o pincel é menorzinho, ele já se encontra um pouquinho na parte de cima. Marca mais o côncavo, porque a parte mais funda fica com um pouquinho mais de intensidade de cor. Isso é coisa que o próprio pincel já vai trabalhando pra gente, tá? Põe aqui minha esponjinha e já começo a puxar, ó. Essa daqui é a minha área de profundidade, ó. Eu vou puxar daqui em direção à raiz dos cílios. Ó, já começamos a ter uma base do nosso esfumado. Vou pegar o pincel fofão que eu utilizei. Volto aqui com aquela primeira cor que eu utilizei. Olha para baixo. E venho aqui um pouquinho acima. Suavizando também um pouquinho dessa marcação. E vou voltar com aquela cor que eu fiz agora há pouco. Ó, aqui já puxo pra dentro. Vou
pegar agora o marrom mais escuro, com o mesmo pincel, e aí eu vou pegar, ó, descendo. Afasto um pouquinho de onde eu fiz e venho descendo e vou pintar toda essa região. Agora eu vou pegar um pincel chatinho, assim, língua de gato, firme. Esse daqui é o da Class Vogue, já tá sem numeração. Vou pegar um delineador marrom, esse daqui. Deixa eu ver, esse daqui é da Wish. Tiro o excesso aqui na mão. O que que eu vou fazer? Olha para baixo. Vou começar, ó, de baixo para cima, deixando a cor mais intensa próximo da raiz. Vou chegar até o meio do olho. Ó, vou tirar o excesso aqui do pincel. E aí eu vou puxando de cima para baixo, diluindo até chegar até o côncavo, tá? Então ele começa a ficar mais intenso perto da raiz. E aí ele vai ficando mais clarinho, chegando ali no côncavo. Faço a mesma coisa desse lado. Se você não tiver muita habilidade ainda, faz um lado, tira o excesso, já esfuma, porque se ele secar, vai ser mais difícil de você trabalhar. Vou utilizar aqui o Serum da Nairana e vou misturar um pigmento e um glitter. Eu vou misturar aqui o Reflected Gold da MAC junto com o New York da Uzi Glow. Vou fazer uma laminha. Vou colocar aqui um pouquinho mais para mostrar para vocês. Ó, coloquei aqui na plaquinha. E aí eu vou misturando até formar uma laminha. E aí eu vou aplicar nos olhos. Este pincel, ele não tem mais marca, nem marcação, mas é um pincel como se fosse um compridinho assim, ó, de cerdas sintéticas, tá? Olha para baixo. Nessa hora, o importante é você tentar ficar olhando pro chão, olha pro chão com o olho aberto. Aí. E aí a gente vai passar, ó. Primeiro a gente deposita mais assim no centro. E aí conforme vai acabando o produto, a gente vai puxando de fora para dentro. Que a gente consegue fazer um efeito esfumado de glitter. Então nas bordas ele vai ficando cada vez com menos. Ó, primeira camada foi. Vou pegar mais um pouquinho. Aplico de novo no centro. E aí vem puxando de fora para dentro para esfumar. De novo, centro. E aí você vai dosando, gente, quanto que você quer de brilho. Tem gente que gosta do efeito mais espalhado, assim, do glitter. E tem gente, como eu, que gosta dele com mais brilho, assim. Vou começar a fazer o esfumado na parte de baixo dos olhos. Olho para cima. Esse daqui é o lápis Burgundy da Ruby Kisses. Então vou fazer um traço mais grosso já, partindo aqui, ó, subindo já um pouquinho. E aí venho de fora para dentro. E aí venho aqui, completando o traço até o início dos olhos. Fiz esse traço, agora eu vou pintar dentro. Vou pegar aqui um pincel lápis. Este daqui tá sem numeração também. Não, esse daqui é o MAC 219. Vou pegar agora um papel higiênico. Vou deixar pertinho, porque ó, eu vou vir na linha e eu vou fazer vai, vem, vai, vem, vai, vem. E vou tirando o excesso aqui no papel. Ó. Vou esfumando e tiro o excesso do papel. Esse lápis fica lindo pro tom dela, porque você vê que é um marrom já mais avermelhado. Então ele já harmoniza com o tom do cabelo. Então estou trabalhando aqui, seguindo variantes do tom do cabelo dela, tá? E ó, você observa que a sobrancelha, ela já começa a ficar mais suave, porque as cores são relativas. Então, como estava com muito contraste na sobrancelha antes dos olhos, então estava parecendo que a sobrancelha estava muito forte, mas agora vai equalizando. Lembrando que a gente está fazendo para dança do ventre, então o olho precisa estar mais dramático e você precisa ser vista
de longe, à distância, para valorizar a sua expressão, tá? Não é só sobre estética, é sobre funcionalidade. Se você está fazendo uma arte que você depende da sua expressão, você precisa estar com os olhos mais expressivos, para que realce. Se você não tiver, por exemplo, um traço fino nos olhos, de longe a gente já não vai ver o seu olhar, tá? E na dança do ventre, é extremamente importante que a gente consiga ver o seu olho. Agora, o que eu vou fazer? Vou selar com uma sombra próximo deste tom. Vou pegar aqui a paleta do Guilherme Nogueira de novo. Vou pegar este tom de marrom. E aí eu vou pegar aqui, ó. Olha pra cima. E eu vou dando batidinhas para grudar essa sombra em cima deste lápis. Se eu deixar esse lápis solto, sem passar uma sombra, ele tende a derreter. Então vou selar esse lápis. E aí depois que eu já passei, ó, eu posso fazer movimento de vai e vem, só para certificar que todas as áreas cremosas agora estão seladinhas com esta sombra, tá? Vou pegar agora um laranjinha com esse pincel fofão, olha para baixo, e vou vir aqui só para fazer essa transição e deixar esse início aqui mais em evidência, tá? Tô pegando laranja porque esse laranjinha acaba harmonizando e fazendo essa transição com esses marrons mais frios. Mas você tem que tomar cuidado com o tipo de laranja, tá, gente? Vou pegar uma esponjinha queijinho, aqui o iluminador, que a gente já usou. Eu vou marcar. Como esse traço de baixo é mais grossinho, eu vou pegar aqui, ó. E vou mapear onde a gente vai colocar o nosso delineador. Não vou falar sobre mapeamento de olho, porque a gente já falou disso algumas vezes, tá? Mas eu vou fazer o esfumado com esse iluminador puxando para baixo agora, só para não ficar muito marcadinho. E vamos fazer o delineador. Vou pegar aqui o delineador em gel, esse daqui é o da Michele Palma. Vou pegar um pincel chanfradinho. Ó, esse daqui é o da iMakeup. Vou começar a vir nessa linha, ó. De baixo para cima, suave. Descarto uma pontinha antes de chegar na sobrancelha, ó. Deixo o espaço. E aí eu vou vir, descarto aqui a pontinha. E eu vou fazer um triângulo para dentro. Ó, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma linha com delineado de caneta, bem rente aqui à raiz dos cílios. Pode ir dando só toquinhos, tá? Só para ser a base do nosso cílios que vai vir por cima. Já posso pegar e escurecer um pouquinho mais esse delineador. Agora a gente vai para os cílios. Essa cartela que eu tenho, não tem nem marca. Ela foi bem baratinha, eu acredito. Eu ganhei da minha cunhada. E eu vou usar esse que começa menor e fica maior, tá? O que a gente vai fazer? Encostar ele para testar onde a gente vai utilizar ele. Eu vou começar aqui, ó, bem rente à raiz dos cílios, e aqui eu já vou colocar na linha do delineado. Então ele sai um pouquinho. Ele não fica aqui, ele não vai ficar rente à raiz dos cílios, tá? Abre. Para mim tá ok, vou tirar. Vou usar aqui a cola, essa daqui é a super fixação da Iene. Eu vou passar primeiro na bundinha dos cílios aqui, ó. Os cílios vão para uma direção, a outra direção tem essa linha aqui. E vou passar uns pontinhos na raiz dos cílios. Porque eu não sei se vocês sabem como funciona a cola de sapateiro. A gente passa de um lado, passa do outro. Quando elas começam a secar, a gente encosta
a sola no sapato e aí ele gruda. É o que a gente vai fazer aqui no olho. Essa cola é branca, conforme ela vai ficando transparente, primeiro ela fica azul, depois ela vai ficando transparente, é hora da gente colar. Já tem aula sobre como colar cílios, né? Já mostrei outras vezes, mas eu seguro aqui na mão, no centro dele. Primeiro eu colo o centro, aí depois eu venho para as pontas. Se você for colar em si mesma, qual que é a questão? Você tem que levantar o queixo e aí você vai olhando para o espelho, porque aí a pálpebra fica esticadinha, tá? Aí você consegue fazer sem problema nenhum. Abre pra gente. Aí, ficou bem bonito. Ó, o lábio superior e inferior eu gosto de deixar na mesma proporção. O lábio inferior, ele já é um pouquinho mais grosso, eu vou começar por ele, ó. Começo o centro por fora. E o meio, abre um pouquinho. O canto eu vou por dentro. Aí, já defini o lábio inferior. Deixa eu ver se tá certo. Depois eu vou olhar de frente, gente, pra ver se tá certinho, tá? E aqui eu vou por cima. Vou aumentar um pouquinho o lábio dela, só pelo centro. E aí os cantos também eu vou por dentro. E aí eu ligo com a parte de cima. Vira um pouquinho pra mim. Vira de frente. Agora, gente, eu vou ficar de frente para ela para fazer os acertos. Vira um pouquinho para mim. Fecha a boca. Abre um pouquinho. Fecha. Abre um pouquinho. Abre. Fecha. Ó, tô vindo aqui com aquele pincelzinho que eu já mostrei pra vocês. Esse daqui é o L28199 da Lully. E aí eu vou tirando o excesso de fora de onde eu precisar. Corretivo, esse daqui é o da Kryolan, o D4. Vou agora preencher toda a área interna com este lápis. Na hora de fazer a pele madura, gente, você sempre tem que tomar cuidado com as linhas de expressão em volta dos lábios. Como a Nura não tem, eu vou mostrar pra vocês em outro modelo, mais pra frente, uma pele mais madura, tá? Que aí eu mostro como trabalhar nos lábios, mas a questão é sempre tentar deixar sempre bem desenhado quando a gente vai trabalhar com cor. Vou usar agora um batom vinil da Maybelline. Essa é a cor 55 Royal. Posso passar direto aqui com o aplicador ou posso passar com um pincelzinho. Eu sinto que este tipo de batom ele performa melhor com o próprio aplicador. Já tentei passar com pincel e eu particularmente tenho mais dificuldade para trabalhar com ele, tá? Mas se você conseguir trabalhar com pincel, fica à vontade. Vou deitando, ó. Deitadinho eu consigo trabalhar os cantinhos. Saber até onde eu posso ir com este batom. Descarrego aqui no centro, ó. Aí venho com sem muito produto, fazendo os cantinhos. Vou me certificar que não tem nada para fora. Volto com o corretivinho. E aí só dá os acabamentos. O que eu vou fazer? Vou passar a máscara de cílios. E aí soltar o cabelo pra gente ver essa produção completa. Para dar acabamento nesses cílios, eu vou pegar o mesmo pincel que a gente fez no delineado. Vou pegar o delineador em gel, apoio meus dedos aqui, ó. Olha para baixo. E aí eu vou juntar os cílios dela
com cílios natural. Você pode fazer isso, que é super fácil, tá? De fazer em você mesmo. Eu prefiro utilizar delineador em gel porque eu sinto que ele é mais pretinho do que máscara de cílios. Como geralmente os cílios postiços eles são sempre muito pretinhos, quando a gente passa máscara nos nossos olhos, assim, nos nossos cílios, eu sinto que dá diferença dos cílios postiços para os nossos cílios. Porque a máscara, quando ela seca, quando ela está perto dos cílios postiços, você vê que é um preto meio cinza, sabe? Não é um preto preto. E o delineado, esse delineador que eu estou utilizando, ele fica bem pretinho. Ó, vem bem na raiz dos cílios.